Olá, pessoal! Vamos continuar então o estudo de operações com intervalos. E aqui eu vou resolver dois exemplos. Então, olha só, o nosso primeiro exemplo diz o seguinte: dados os intervalos m igual a x pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, menor que 4, n é o intervalo real menor que menos 2, ou x maior que 6, e O é o intervalo real x menor do que 1. Determine M união N menos O. Então, olha só, nós temos aqui três intervalos reais e a operação que a gente quer fazer é toda essa aqui, ó, M união N menos O. Bom, percebam que essa parte de M união N está entre parênteses, né? Então, primeiro a gente precisa resolver essa parte, então, ó, resolver essa união primeiro, e depois, né, fazer isso menos o O. Então, por segundo, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai determinar M união N. Então, já deixei aqui os nossos segmentos prontos, né? Então, desenhei o segmento M, o N e a união desses dois. E aí, a gente vai representar os intervalos M e N aqui. Olha só, o intervalo M é de 1 até 4, aberto, tá? Então, digamos que o 1 esteja mais ou menos aqui, até 4. Então, vou botar o 4 aqui. E ambos os extremos são abertos. Então, bolinha aberta no 1 e bolinha aberta no 4. E a gente está falando deste intervalo entre 1 e 4. Ok. Agora, o intervalo N diz o seguinte, então, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2 ou x é maior que 6. Então, aqui, ó, esse ou, né, a gente tem ou isso ou isso. Então, a gente representa isso em uma única reta, tá? Porque isso é um intervalo. Então, olha só, x é menor que menos 2. Então, o menos 2, né, tomando como referência o m, digamos que está por aqui, x é menor que menos 2. Então, ele é aberto no menos 2. Se a gente quer menor que ele, é todo mundo à esquerda de menos 2, né? Então, aqui, ó, de menos infinito até menos 2. Ou x é maior do que 6. Então, digamos que o 6 esteja por aqui, maior, então quer dizer que é aberto no 6. Então, x é maior que 6, todo mundo à direita de 6. Né? Então, aqui, quando a gente tem esse ou, a gente tem, na verdade, uma união entre esses dois intervalos. Então, de menos infinito a menos 2 aberto, união com 6 aberto a mais infinito, tá? Então, quando tem essa palavrinha ou, a gente desenha no mesmo segmento de reta, ok? Agora, a gente tem que fazer aqui M união com N. Então, a gente tem que unir estes dois intervalos. Então, bom, aqui, pessoal, né, se a gente pensa na união desses dois intervalos, vai ser justamente o que tem aqui. Olha só, aqui eu tenho menos 2, que é aberto. Depois eu tenho lá, vou até fazer o nosso pontilhado aqui para nos ajudar, ó. Depois eu tenho lá o 1, depois eu tenho 4, depois eu tenho aquele 6, né? Então, eu vou fazer a união desses três pedaços que são disjuntos, né? Eles não têm elementos em comum. Então, a união é basicamente só copiar o que a gente tem aí. Olha só, de 1 até 4 e depois de 6 a mais infinito. E aí, já que está todo mundo aberto, na união permanece igual. Permanece tudo aberto. Então, ó, de menos infinito a menos 2, de 1 até 4 e de 6 a mais infinito.
essa é a união de M com N. O que é importante aqui, pessoal? Estes intervalos aqui, ó, de -2 até 1 e de 4 até 6, eles não estão na união, né? Porque, ó, não está no M nem no N. Aqui também, ó. Então, eles não estão na união, né? A união é unir o que a gente já tem. Então, essa é a união de M com N. Ok. Feito isso, agora a gente vem para a segunda parte aqui, ó. A gente tem que fazer essa união menos o O. Então, agora, eu já vou aproveitar esse mesmo desenho e vou fazer aqui embaixo, ó, o intervalo O e depois o que a gente quer determinar, né? Que é a diferença. Então, ó, aqui é o O e aqui vai ser o resultado final, que é M união com N menos O. Beleza. O intervalo O, x pertence aos reais, tal que x é menor que -1. Então, o -1 está aqui um pouquinho antes do 2, né? Digamos que ele está aqui, ó. X é menor que -1. Então, é bolinha aberta e é todo mundo à esquerda dele, ó. X é menor que -1. Ok. Feito isso, agora a gente vai fazer o que a gente busca desde o início, né? M união N menos o O. Então, olha só, cuidado para não se confundir aqui, ó. M união N é esse e o O é esse. Então, vamos lá. Definição de diferença. É tudo que tem nessa união e não tem no O. Então, vamos lá. Eu vou fazer o tracejado aqui para nos ajudar, tá? Aqui eu tenho esse -1. Então, vamos verificar. Tudo que tem nessa união aqui e não tem no O. Bom, esse intervalo aqui de menos infinito aqui até o -2 não está na diferença, né? Porque ele pertence a ambos. De -2 até -1 também não está. Agora, este intervalo aqui, de 1 até 4, ele está na união e não está aqui. Então, está na diferença, né? Então, de 1 até 4, eu sei que está. E este outro pedaço aqui, ó, esse de 6 a mais infinito, está na união e não está no O. Então, ele está na diferença. Então, eu sei que de 6 a mais infinito também está. Então, olha só, o 1, tanto o 1 quanto o 4 quanto o 6, eles não pertencem à união, né? Porque está todo mundo aqui, ó, tá bolinha aberta. Então, eles também não estão na diferença. Então, aqui permanece bolinha aberta como estava, ó. Bolinha aberta, e aqui também. E aí, a gente destaca aqui este intervalo entre 1 e 4, e aqui todo mundo maior do que 6. Então, o nosso gabarito aqui, né, é a união destes dois intervalos. Como que eu escrevo isso, né? Já que ficou dois pedaços, né? Então, aberto de 1 até 4, união, unido, com o intervalo aberto de 6 até mais infinito. Ó, então, percebam que eu usei aqui o símbolo de união, já que eu tenho dois pedaços, né, que são disjuntos, que não têm elementos em comum. Ou então, eu poderia escrever daquela outra maneira, né? X pertence aos reais, tal que, então, 1 é menor que x menor do que 4, ou, olha só, lembra que o símbolo de união representa a palavra ou, né? Ou então, o x ele é maior do que 6, tá? Deixa eu tentar colocar aqui tudo numa linha só, para ficar mais fácil.
Ó. E aí, fecho chaves aqui, né? Então, ó, x pertence aos reais, tal que o x está entre 1 e 4, ou o x é maior do que 6. Esse é o nosso gabarito, então. Ok, pessoal? Então, passamos ao exemplo 2. Então, aqui o exemplo 2 é bem parecido, tá? De novo, nós temos 3 intervalos, A, B e C. E a gente quer determinar isso aqui, ó. A interseção com B menos C. Então, de novo, vamos usar a mesma estratégia do exemplo anterior. Primeiro, a gente vai fazer o que está aqui entre parênteses, que é a interseção, e depois a gente vai subtrair de C. Então, aqui por segundo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a interseção de A com B. O intervalo A é x pertence aos reais, tal que x é menor do que 1. Então, digamos que o nosso 1 esteja por aqui. Deixa eu botar até um pouquinho mais para cá. X é menor do que 1. Então, ele é aberto e todo mundo que está à esquerda de 1, né? Então, aqui desde lá do menos infinito até 1. E o intervalo B, ele é de menos 1 aberto até 3 fechado. Então, digamos que o menos 1 esteja por aqui, aberto, até 3 fechado. E o 3 vamos colocar aqui. Então, bolinha fechada no 3. Ok. A gente quer descobrir agora a interseção entre esses intervalos. Então, a interseção é o que tem em comum entre eles. Vamos lá. Então, esse pedaço aqui, ó, de menos infinito até 1, não está na interseção, né? Porque ele está no A e não está no B. Precisa estar em ambos. De menos 1 até 1 está na interseção, porque está no A e também está no B. Então, de menos 1 até 1, eu sei que está na interseção. Depois, de 1 até 3, não está na interseção, porque não está em ambos, né? Então, já sei que é de menos 1 até 1. Basta verificar se são abertos ou fechados, né? Lembrando que, para estar na interseção, este número tem que estar em ambos os intervalos. O menos 1 está no A? Sim. Está no B? Não está, porque aqui é bolinha aberta. Então, ele não está na interseção. Aberto no menos 1. A mesma coisa para o 1. O 1 não está em A, mas está em B. Então, ele não está na interseção. Bolinha aberta. Então, ó, este intervalo real de menos 1 até 1. Deixa eu mudar a cor aqui, que ficou muito parecido, né? O amarelo e o laranja. Aqui. Agora sim ficou melhor. Então, a interseção de A com B é o intervalo aberto de menos 1 até 1. Ok. Fizemos a primeira parte. Agora, a gente tem que fazer isso menos o C. Então, desenhamos um segmento aqui para o C e um segmento para o nosso resultado final. Então, aqui vai ser o C. E aqui vai ser a interseção com B menos C. O intervalo C, ele é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Então, o zero, ele está entre aqui, né, bem no meio, entre menos 1 e 1. E ele é maior ou igual, então é bolinha fechada no zero. X maior ou igual a zero, então todo mundo à direita de zero. Ok, agora o que a gente tem que fazer é a diferença
entre esses intervalos, né? Então, deixa eu fazer os nossos guias aqui. Então, tudo que está aqui na interseção e que não está no C. Vamos lá. Este pedaço aqui de -1 até 0 está nessa diferença? Sim, né? Porque, ó, ele está na interseção e não está no C. Então, está na diferença. Então, ó, de -1 até 0. Deixa eu só destacar aqui, né, o que a gente está fazendo, só para a gente não se confundir, ó. A interseção de A com B, menos C. Agora, aqui, esse pedaço de 0, aliás, até 1, está nessa diferença? Não. E de 1 até mais infinito também não está, né? Porque ele nem está aqui na interseção. Então, já sabemos que é de -1 até 0. Vamos verificar os extremos agora. O -1, ó, ele não está na interseção. Então, ele também não está na nossa diferença. Agora, o 0, ele está na interseção e está no C. Lembrando que, para ele estar na diferença, ele precisa estar aqui na interseção e não estar aqui. Mas ele está no C, então ele não está na diferença. Então, aqui é bolinha aberta. Então, o nosso resultado final é este intervalo real de -1 até 0. Então, olha só. A inter B menos C é o intervalo aberto de -1 até 0. Então, todos os números reais que existem entre esses caras. Ou então, utilizando aquela notação de conjuntos, x pertence aos reais, tal que -1 é menor do que x, menor do que 0. E aí, fechamos esse nosso exemplo número 2. Então, sempre que tiver que determinar algo assim, né, uma operação em que tem alguma coisa entre parênteses, primeiro sempre resolve o parênteses, tá, pessoal? Para depois fazer a operação que vem na sequência. Então, esses são os nossos 2 exemplos sobre isso. Eu vou postar uma lista número 5, que é uma lista sobre intervalos e operações com intervalos, tá? Para vocês fazerem sobre este conteúdo.